O detalhe é que eu era roubada e colocavam areia no pãozinho e no suco que a minha mãe fazia. E eu nunca contava nada. Nas fotos de escola, todos saíam sorrindo e eu com o rosto triste, descabelada, porque antes das fotos eles puxavam meu cabelo e colavam chiclete. Os meninos, filhos das pessoas que no quintal moravam conosco, eles falavam que iam brincar de casinha conosco, mas eles seriam os papais. E as meninas eu via deitar com eles. Cada vez que eu cortava mais batatas do que a casca, eu levava uma surra. Ficava sem água ou comida o dia todo. Olá, homens e mulheres da minha vida, chegamos à segunda parte da história que nós começamos ontem e eu gostaria que quem não assistiu e caiu aqui nesse vídeo de paraquedas ou aleatoriamente, pegue o link aqui no card, assista a primeira parte porque é muito importante para entender o contexto desse vídeo. São 4 partes, serão 4 vídeos, o primeiro já foi ao ar. Este está indo ao ar agora e nós temos mais 2. Então, se você não conseguir entrar pelo link aqui no card, aqui na descrição, no primeiro comentário, também tem o link do vídeo de ontem, ok? E vamos lá, para quem estiver acompanhando, vamos para a segunda parte. Passados um tempo, nos mudamos novamente. Agora minha mãe não trabalhava mais, só o meu pai, porque o Alisson precisava dela em casa. Sim, eu chamava meu padrasto de pai. Através daquela amiga antiga da minha mãe, a Zefinha, fomos morar em Suzano, interior de São Paulo. Eu e o Alisson, que jamais havíamos visto uma vaca ou uma galinha de verdade, a não ser nas cartilhas, lá estávamos, assustados com tudo. Do asfalto das ruas à vegetação e ruas de barros, onde a roupa dava tons vibrantes daquele vermelho e cabelos mudavam de cor sem usar tinta. De uma casa de 3 cômodos a uma de um só, que nem a mobília cabia. Mal sabíamos nós que morar neste lugar iria nos trazer muita dor, sofrimento e escassez ao extremo. Eu, que estava na melhor escola de São Caetano, a uma escola que o ensino era atrasadíssimo ao meu conhecimento. Minha mãe da puberdade chegando, a primeira menstruação e as coisas acontecendo, Alisson na pai e escola ao mesmo tempo e muitos desafios para ele em socializar com as pessoas e com o lugar. Uau! Meu pai trabalhando como caminhoneiro, vindo para casa a cada 15 dias e toda a responsabilidade maior para minha mãe, que passou a apresentar problemas sérios de saúde sem ter um diagnóstico. Teve que tirar útero e trompas do nada e um mioma que fez ela ter leite no seio e quando tirou tinha quase 3 quilos. Eu lembro do meu pai chorar muito no hospital por ela, com medo do pior. Mas posso afirmar que essa história dele, ser um caminhoneiro, deu à minha mãe várias traições. Aliás, que veio após eles morarem juntos, porque ele também era um galinha e tinha várias mulheres pelas esquinas da vida. E minha mãe ignorava tudo por amor a ele. E o que dizer sobre mim? Eu odiava brincar com as meninas da rua que morava. Todas eram como as da creche da minha infância. Me diminuíam por eu não ter brinquedos, mas eu era aceita pelos meninos nas brincadeiras, porque bola pode jogar todo mundo. Empinar pipa, se souber, de um ganha vários. Pega-pega e pique-esconde, nada precisa. Então, era essa a minha infância, no meio dos garotos e usando as roupas do meu irmão por várias vezes para não acentuar meu corpo para ninguém se sentir atraído. Mas como o castigo não vem sem o castigador, meu pai começou a me dar nomes. Desses que diz que eu já não era mais virgem e que já era rodada até pelos cachorros da rua. Um horror. E ele tinha coragem de me expor nessas palavras a todos. Alisson me defendia na frente dele, mas nada o fazia parar. Minha mãe passou a ser aquela que escutava tudo isso e ficava de boca fechada, dizendo que quando você não dá voz ao errado, ele se cala sozinho. A casa que morávamos agora era para ser própria. Eles pagavam as mensalidades até findar. Porém, o pai caminhoneiro nos deu uma vida dura.
de não canalizar água, não aplicar cômodos para nosso conforto, tendo que usar um só para tudo, e até as intimidades deles eu precisava ouvir, o que me tirava o sono. De menina que adorava ajudar em casa, já não tinha a menor vontade. Na escola tive que criar as minhas regras. Se mexer, leva, porque vergonha não levo para casa. Passei a ser notada na escola graças à professora Marli, recém-chegada na escola também. Era professora de artes e lutou para trazer desenvolvimento a nós alunos com teatro, canto e dança de festivais. Eu sempre gostei de dançar e na época era o tchan que estava no pico de entretenimento e eu sabia as coreografias, então participava desses festivais dançando e cantando e ganhava todos e também o respeito vinha junto. Até que aconteceu a minha primeira paixão adolescente. Tudo contava ao Alisson e a uma amiga chamada Genesi. Éramos os três que todos apontavam como zoados e de pais pobres, os alvos das hostilidades. Me apaixonei pelo Derley, garoto franzino, esquisito à beça. Sonhava em deixar de ser bebê, o que chamavam de boca virgem, com ele. E minhas amigas de São Caetano tentavam me ensinar a instigar, a beijar com um playboy de lá. Eram treinos no copo com gelo, espelho e laranja, mas eu não aceitei. Tinha boas amigas, Vanessa era cobiçada por uma agência de modelo, mas infelizmente aos 15 anos passou mal e foi diagnosticada com câncer. Não quis fazer tratamento e optou por um convencional, ir atrás do tal homem na época que incorporava o tal Dr. Fritz. Infelizmente ela chegou até ele, mas não voltou com vida. Após uma aplicação de uma substância não conhecida, ela veio a óbito em seguida. Seu caso passou na TV na época devido à legião de pessoas que iam atrás desse homem pelos tais milagres que ele fazia. Teve a Andréia, que era prima da Vanessa, que também teve câncer aos 8 anos e fizeram vaquinha para conseguir levá-la aos Estados Unidos para um transplante de medula. Mas antes do valor chegar ao necessário, ela também deixou essa existência. Bom, eu, como boa filha, numa noite de véspera de Natal, pedi à minha mãe se poderia ter meu primeiro beijo com o Derley. Eu tinha 16 anos na época e minha mãe não se opôs. E lá fui eu beijar o príncipe mais sapo da rua. Não teve treino, certo? Porque ao beijar o bendito sapo eu desmaiei porque não sabia que poderia respirar. O covarde saiu correndo por medo de eu ter morrido e acordei nos braços da minha mãe sem saber o que estava acontecendo e toda babada. Sim, eu tive o meu primeiro beijo dog da vida. Derley me babou. A saga Derley passou até eu saber pelos meninos da rua que ele queria era tirar a minha virgindade e me dar em seguida um pé na bunda. Mas constrangimentos vieram do meu pai, que às vezes ficava me espiando tomar banho. E eu passava a tomar banho quando ele não estava por perto. A vida seguia bem na medida do possível. Até que uma fatalidade nos acometeu da pior forma. Num domingo que ele estava em casa após chegar de viagem, me proibiu de sair para brincar na rua com meu irmão. Após o almoço, me deu a obrigação de lavar as louças e ficar em casa enquanto ele ia lavar o caminhão e minha mãe ia na casa de uma vizinha. O caminhão era o fascínio do meu irmão. Bom, eu fiz o que ele pediu. Lembro que passava o programa do Gugu. Eu assistindo, não me dei conta que o Alisson saiu de fininho e foi atrás dele, até que vi meu pai correndo o quintal aos gritos, cheio de sangue, dizendo que meu irmão havia sofrido um acidente e que estava pegando os documentos e levando meu irmão ao hospital, que eu deveria ir avisar a minha mãe. Eu não estava entendendo nada naquele momento e fiz o que ele pediu, até me deparar com o local do acidente. Um carro batido na frente do caminhão que meu pai dirigia e destroços dele no chão, além de muito sangue. Até que eu soube que um dos nossos vizinhos bebeu muito e ao dirigir o carro desmaiou com o pé no acelerador na subida. E nisso pegou meu irmão em cheio, esmagando-o contra a frente do caminhão e as duas rodas. Tiraram o vizinho do carro e o esconderam para não dar flagrante. E meu pai e irmão
foram levados ao hospital, porém de lá ele jamais saiu. Teve a amputação de uma das pernas, ficou em coma, lutou pela vida por 26 dias, mas não resistiu. Teve um momento dele de consciência onde perguntava por que o João havia feito aquilo com ele. No caso, João era o vizinho, mas quando ele notou que estava sem uma das pernas, ele chorou muito e disse que não ia perdoar o João por ter feito aquilo com ele. E 3 dias depois, ele morreu. Minha mãe, depois disso tudo, nunca mais foi a mesma, pois foi difícil superar a morte do Alisson. E todos ficaram pasmos e comovidos no velório do meu irmão. Parecia ser um famoso. Foram 5 ônibus de viagem para o enterro, fora as pessoas que foram de condução própria. Meu irmão era amado por muita gente e tinha apenas 13 anos de idade. Sil, meu pai me culpou a vida toda por tudo isso. Daí por diante, eu deixei de ser a filha para ser a filha da outra. Ofensas e culpa vindo dele eram insuportáveis. Passei a beber todo tipo de bebida alcoólica. E nesse meio tempo, entre o acidente do Alisson e sua morte, eu não aguentava ver ele denegrir a minha imagem até no trabalho dele. Até que minha mãe me viu obrigada a me levar ao ginecologista para dar certeza a ele de que eu era mesmo virgem. Quando ele soube que sim, ainda duvidou. E eu já estava interessada num Ferdinando da vida, o Edson. Morava num bairro próximo, olhos verdes, loiro, lindo aos olhos de todas as garotas. Revoltada com meu pai, aceitei os flertes dele e tomei a decisão de perder a virgindade que todos diziam ser o bem mais valioso, que para mim parecia ser uma maldição, e foi da pior forma. No meio do mato, céu estrelado, foram umas 5 tentativas até que o ato foi consumado. Sem ter algo que sei, a dor é de um piercing na pepeca, clitóris, porque no ato voltei para casa com uma formiga saúva grudada no meu clitóris. Quando cheguei em casa, antes mesmo de ir tomar banho, fui até meu pai, estava de vestido, tirei a calcinha com sangue e joguei na cara dele e disse: "Agora você pode dizer para todo mundo que eu dou até para os cachorros da rua, porque agora sim eu não sou mais virgem. Perdi sem vontade, mas porque não aguentava mais as suas ofensas." Outra coisa, a filha de outra que você faz questão de chamar a não mais de filha, dá até para seus amigos de serviço, se eu os encontrar por aí. Mas uma coisa você pode ter certeza, eu jamais vou dar para você, nem morta. Que se minha mãe tinha orgulho de mim, agora ela não tem mais, e por sua causa. E aí eu fui tomar banho e me dei conta de que a formiga saúva estava grudada no meu clitóris. E como disse, meu irmão partiu e o pior veio para mim. Passei a passar mal e como ainda tinha convênio médico, foi a uma consulta e disse ao médico os meus sintomas e com um exame de sangue que peguei 3 dias depois, descobri que estava grávida aos 17 anos. Chorei como nunca havia chorado numa praça, porque isso jamais quis para minha vida, estar grávida. Queria uma vida, respeito, ser advogada e tudo isso havia acabado ali. Quando ele soube, porque contei à minha mãe aos prantos, ela falou para ele e o que ele fez foi desumano. Gritava falando que eu queria ver meu irmão morto e que estava querendo colocar um bastardo no lugar dele. Me mandou embora de casa só com a roupa do corpo. Minha mãe tentou interferir, ele ameaçou fazer o mesmo com ela. Havia 1 mês da partida do Alisson quando isso aconteceu. Resolvi bater na casa do Edson, que me acolheu. Porém, os pais dele não foram nada acolhedores, já que o Edson morava com os pais. Eu fui tratada como cachorro pelos pais deles. Eram racistas e o fizeram dormir no quarto deles. E eu no chão da lavanderia, num colchonete. Eram o Edson, a irmã caçula dele e os pais dele. O Edson então foi procurar emprego e quando isso aconteceu, o pai dele me chamou e disse: "Por que você não volta para casa dos seus pais? Aqui não tem espaço para você e essa criança, sem contar que seu pai trabalha e pode ajudar você com seu filho."
Meu filho não tem idade para ter uma criança, não é casado e tem uma vida inteira pela frente. Eu ouvi isso na força do ódio e mal estava amanhecendo, saí daquela casa decidida a ir para a casa dos meus pais e enfrentar meu pai como nunca havia feito. Ele estava em casa quando cheguei. Ele já gritando, falando que lá eu não era bem-vinda. Foi aonde eu gritei mais alto que ele e disse: eu não matei o meu irmão, não tenho culpa dele ter saído de casa. Você joga a sua responsabilidade de pai em cima de mim, me trata como lixo, porque ele sim era seu filho com minha mãe e eu a filha da outra. Foi você quem aceitou ela grávida, se não se recorda. Não te escolhi como pai. Você jamais deu o direito dela de mostrar quem é meu pai biológico, jamais me mostrou o caminho para saber quem é ele, que aposto que seria um pai que nunca tive. Você me jogou aos lobos com suas acusações, eu fiz porque eu não aguentava mais ser maltratada por você, que nada te fiz. Eu quis ser criança, brincava com os meninos que jamais fizeram mal a mim. Você nos trouxe para este lugar horrível, para essa vida, e você é casado com a minha mãe. E nesse caso, sendo ela também dona dessa casa, e eu sendo filha única dela, também tenho direito de ficar aqui. Estou grávida sim, de gêmeos. Sim, eram gêmeos, eram 2 bebês. E agora você vai ter que engolir essas consequências, porque se não fosse tudo o que você fez para mim e fala até hoje de mim, nenhum homem teria me tocado. Nem tente me tirar daqui, porque eu tô pronta para fazer o pior com você se você tentar. Te mando pro inferno, se é que você me entende. Ele ficou calado e minha mãe aos prantos disse que eu ia ficar. Estava de 3 meses, barriga crescendo. Edson não me procurou porque era proibido pelo pai, mas eu ia até ele. Mas eles me repudiavam. Ficavam indagando que certeza que aqueles filhos não eram dele, já que chegou ao ouvido deles o que meus pais falavam de mim. Bom, aos 6 meses eu ainda estudava, jamais deixei de ir à escola. Até que indo resolver outra participação no novo festival da escola, eu no pátio falando com a diretora aos alunos, soltaram uma bomba caseira no pátio da escola e eu me assustei e desmaiei, caindo de barriga no chão. Nesse dia não tinha ninguém com carro na escola para me socorrer e a ambulância era raro estar disponível. Um amigo me levou para casa, cheia de dor, com sangramento. Não podia fazer alarde porque meu pai estava dormindo e ia trabalhar algumas horas depois. Tive que ficar na cama com sérias contrações até ele sair. Quando ele saiu, eu gritava de dor. Minha mãe, sem saber que eu estava ruim, quando viu a cama cheia de sangue e minhas mãos, pediu ajuda a um vizinho que me levou ao hospital. Teve que assinar um termo de responsabilidade, pois meu caso era grave, pois na madrugada que eles dormiam, eu fui ao banheiro e tive meu primeiro aborto dentro do vaso. Meu bebê saiu de mim sem vida e caiu no vaso sanitário. Eu tive que ser a pior pessoa. Quando vi que ele não se mexia, meu mundo parou ali. Não estava bem formado. Eu peguei na mão e nada. Então, fiz a pior coisa. Devolvi ao vaso e com um cabo de vassoura eu fiz ele sumir no buraco. Meu medo do que meu pai faria comigo me fez cometer esse ato desprezível. E eu te espero amanhã, às 8 horas, para continuarmos a história de vida da Priscila.